Olá, boa noite. Que bom novamente estarmos juntos em mais uma live de gestão emocional. São exatamente 20 horas na cidade de Vera Cruz, no estado do Rio Grande do Norte, de onde eu tenho a alegria de falar com vocês. Do Rio Grande do Norte para o mundo, graças à maravilha da tecnologia que Deus permitiu que chegasse até nós. Dessa maneira, usando os canais digitais, podemos nos comunicar o que antes seriam necessários meses através da carta, da escrita. Eu vivi essa época de nós termos, às vezes, a emoção de receber uma carta de alguém querido que estava longe, cheio de desenhinhos e falando da emoção, da saudade, de estar distante. E aí sempre lembramos, né, do poder da palavra, do espírito da palavra e da escrita. Em outras oportunidades, nós já explicamos um pouquinho sobre isso, que segundo a filosofia oriental, a palavra tem kototama e a escrita tem kotodama, ou seja, é o espírito da palavra. Mas o nosso assunto nesta noite é muito interessante e é cheio de vida, porque nós vamos falar um pouquinho do pensamento. Pensamento é vida. Nós existimos antes de qualquer coisa, estamos existindo na nossa mente. Tudo é registrado e arquivado na nossa mente, nos seus mais diversos departamentos, na memória e tudo que nós temos que gerenciar durante a nossa vida eterna. Prestem bem atenção, não é só na vida física, porque fora do corpo físico nós somos essência e somos pensamentos puros, ou seja, nós vamos ter que gerenciar, ter que evoluir, ter que aprender a conviver com todos os tipos de coisas na nossa existência eterna. Já lembramos sempre que Deus nos deu a eternidade como prazo e nos deu a perfeição como destino. Se nós lembrarmos as palavras, algumas mensagens de Jesus, que passa muito despercebido por todos os que frequentam, às vezes, as religiões e nos seus estudos, ou mesmo nas pregações de pastores e de padres, a importância dessa pequena informação. Jesus disse: podeis fazer tudo que eu faço. Ele disse isso aos apóstolos. Então, todos nós, à medida que vamos crescendo espiritualmente, que vamos entendendo com mais critério todos os percursos da vida, a gente vai evoluindo e podemos exatamente fazer tudo que Jesus faria. Nós podemos, vocês já observaram que alguns casamentos já se pede para estender as mãos para abençoar os noivos, né? Já se pode abençoar a água, que é isso dentro do nome mais apropriado, é dentro da fluidoterapia. Então nós podemos fluidificar. É a nossa mão que vai fluidificar a água? Não. É a nossa energia mental, é o nosso pensamento. À medida que eu estendo a mão sobre um copo d'água e peço ao Criador que fluidifique, que coloque um remédio nessa água que possa melhorar o meu estado físico e espiritual, e agradeço, essa água é medicada. E eu vou tomar essa água e vou alcançar dentro do merecimento, isso que é importante. Lembrarmos
que nós só seremos assistidos dentro do nosso merecimento. Não é porque a gente pede e que Deus é caridoso e vai nos conceder o que pedimos. Não é assim que funciona. Tem que haver merecimento. A gente tem que ter um pouquinho de crédito que conseguimos através das nossas boas ações, através do que nós podemos beneficiar ao outro, ou seja, a quem cruza o nosso caminho. Por isso é que nós vamos aí aumentando o nosso crédito, o nosso merecimento. E quando nós pedimos alguma coisa, nos é concedido em função deste crédito. É claro, é óbvio que nenhuma prece fica sem resposta. Tudo que pedimos, a hora que sintonizamos com o alto, nós teremos resposta. Nem sempre o que pedimos, porque se nos fosse concedido o que estávamos pedindo, teríamos grande tristeza depois. Muitas vezes, então, é suprimido esse enviado, esse atendimento, né, do que nós solicitamos para evitar um sofrimento maior na frente. Assim, vamos seguindo. Mas o pensamento é uma força incrível, é uma energia, nós irradiamos e recebemos, somos transmissores e receptores. E estamos sintonizados na mesma frequência. Se eu tiver um pensamento ruim, repleto de raivas e de sentimentos inferiores, eu vou me sintonizar com pessoas que vibram, que estão nessa sintonia. Se você está em casa ou no automóvel e quer ouvir uma determinada estação para uma programação musical, você tem que colocar nos números indicados para sintonizar com aquela emissora, com aquela rádio. Assim nós também funcionamos mentalmente. Se eu estou sintonizado com o positivo, com as coisas boas, com as coisas alegres, é isso que eu vou receber de volta. A hora que eu emito um pensamento de amor, de alegria, de bem-estar, é isso que eu vou receber de volta. Eu vou me sintonizar com pessoas que estão exatamente nessa sintonia. Se eu emitir pensamentos de ódio, de tristeza, de amargura, de raiva, é isso que eu vou receber de volta também. Porque semelhante atrai semelhante. Ou seja, a minha comunicação ela vai estar sempre propensa ao padrão vibratório do destino de que nós estamos falando. Por isso, as afirmações bíblicas milenares são muito interessantes. Por exemplo, orai e vigiai. Por quê? Porque a hora que eu estou orando, eu estou no lado positivo. E estou vigiando para o mal não me envolver, não me pegar. Então, o controle da qualidade de energia do pensamento, que quando nós pensamos, nós exalamos uma energia. E nós mandamos essa energia a um destino qualquer. O nosso pensamento, ele viaja mais rápido do que a luz, que é a forma que a ciência conhece, de a forma mais rápida de se viajar é a velocidade da luz. Mas o pensamento é muito mais rápido. Nós estamos aonde está o nosso pensamento. Isso é uma verdade incrível, é provado cientificamente. Se você está na cidade de São Paulo, mas pensa profundamente num parente ou na sua mãe que está em Santos, seu corpo está em São Paulo, mas seu pensamento, sua energia está em Santos com sua mãe. Ou com o seu pai, ou vice-versa, ou com quem você possa ter sentimentos positivos. E se você tiver um sentimento negativo e buscar essa pessoa, com certeza você vai encontrar. Não só ela, como
um monte de gente que está vibrando nessas condições ou no mesmo padrão vibratório. Então, viver sem pensar é impossível. Quando nós falamos sempre de reforma íntima, da necessidade de reformular a nossa forma de pensar, é porque exerce profunda modificação nas consequências das nossas atitudes. À medida que eu tenho um pensamento positivo, as minhas atitudes serão positivas e irão me trazer bem-estar, irão me trazer conforto, irão me trazer esperança, tudo que é de bom que eu possa replanejar os meus atos materiais, na profissão, na vida social ou na vida íntima. Tudo depende do meu padrão de pensamento. Olha que coisa interessante. Na cidade de São José dos Campos, Olavo Bilac, o grande poeta brasileiro Olavo Bilac, estava sentado a uma praça e vinha um senhor que morava um pouco distante do centro da cidade, num distrito rural, conhecido de Olavo Bilac, viu que ele estava no banco, foi lá conversar com ele. Aí chegou, começaram a bater papo e ele disse: Olavo, eu preciso de um grande favor seu. Eu estou pensando em vender o meu sítio, mas eu não consigo redigir o anúncio direitinho para convencer as pessoas, pelo menos, a ir lá ver, a ir buscar maiores detalhes da propriedade. Você pode me ajudar? Aí o Olavo Bilac disse: sim, claro, amigo. Pegou um papel, rascunhou, fez um texto, entregou ao rapaz proprietário do sítio e disse: pronto, está aqui, pode publicar. Passaram-se uns 6 meses desse fato. Novamente, Olavo Bilac estava passando, como de costume, fazendo a sua caminhada, e eis que encontra o dono da propriedade, que 6 meses atrás havia pedido a ele uma orientação num texto para melhorar o alcance, o poder de convencimento do anúncio que ele estava fazendo. Aí foi atrás. Ei, que bom te ver. E aí, conseguiu vender o sítio? Falou: ah, nem pensar. Depois que eu li o texto que você escreveu, eu vi o tesouro que eu tinha em mãos. Jamais vou vender. E o texto dizia o seguinte: vende-se uma propriedade assombreada na beira de um recato, de um lindo riacho, onde pássaros e o sabiá vêm de manhã cantar. Ao ler o anúncio, o proprietário que tinha intenção de vender desistiu na hora da ideia e viu quão maravilhoso era o que ele tinha nas mãos. Assim é a nossa vida. Todas as vezes que nós vamos comparar ou chegamos a comparar alguma coisa, a gente perde. Não tem como ganhar comparando. Não tem como. Então você compara, você perde. Então para que comparar? Qual é a vantagem de você comparar? Aí diz: não, mas eu estou muito triste, não sei o quê. Aí vem alguém e diz: não, mas você tem 2 pernas. E lembre que tem muita gente que não tem perna. Isso não é consolo. Isso não muda nada. Não se trata de poder ou não andar. Tem muito canalha com 2 pernas e muito herói sem pernas e trabalhando. O que nós precisamos, na realidade, é conquistar, é recordar os valores que são eternos, porque nós somos eternos. Nós somos eternos. O que nós fazemos aqui ecoa na eternidade. Então, valores que ficam aqui, porque não fizeram ainda caixão com gaveta, com teto, para você levar chave de carro, escritura. Não fizeram, não existe isso. Nem o corpo a gente leva, nem a roupa que vamos nos vestir somos nós que escolhemos. Então, essa busca doentia de ter, é que leva ao padrão de sociedade que nós estamos convivendo agora. As regras invertidas, onde tudo tem preço e nada tem valor.
A gente esquece que o dinheiro compra uma casa, mas o dinheiro não compra um lar. O dinheiro compra a companhia, a mais linda companhia, mas não compra o amor. Compra uma sensação efêmera que dura poucos momentos. Então, caminhar com o pensamento sadio é muito fácil. Depende exclusivamente da gente, da qualidade do nosso pensamento. Quando você pensa mal, você vive mal. Essa é a grande verdade. Pensou mal, a gente vive mal. Olha o que aconteceu nessa escola, numa escola municipal, no 4º ano, mais ou menos, na minha época, 4º ano primário. A professora pediu que haveria uma reunião com os pais e que seria necessário que o pai ou a mãe estivessem na sala no dia marcado para essa reunião. Um dos alunos levantou o dedo, a mão e disse: professora, infelizmente o meu pai não pode comparecer, porque eu já não tenho mais mãe e meu pai sai às 4 horas da manhã para trabalhar e só volta quando eu já estou dormindo, altas horas da noite. Eu mal vejo meu pai, eu só vejo aos sábados e aos domingos, que é quando ele fica em casa. Então não tem como meu pai faltar ao trabalho para poder comparecer a essa reunião. E a professora, então, conduída com aquela situação, disse: mas e como é que você faz em casa? Como é que você se comunica com seu pai? Falei assim: nós estabelecemos uma forma de contato, de um tipo de conversação. Quando o papai chega e eu estou dormindo, ele vai no meu quarto, pega o lençol da minha cama e dá um nó. E vai embora, ele não me acorda. Quando eu acordo no dia seguinte, que eu vejo um nó no lençol, diz: papai esteve aqui ontem à noite. Esse nó é carregado de amor, carregado de carinho, de proteção. Você tem alguma vez deu algum nó em lençol de filho, ou de mãe, ou de pai, ou de amigo? Pensou alguma vez em estabelecer um tipo de contato amoroso, afetivo, sem reclamar, como muita gente reclama? Eu não tenho tempo para nada, eu estou cansado, eu saio às 7 da manhã, fico 2 horas no trânsito para trabalhar, chego de meia-noite. A gente só não tem tempo para o que não quer. O que você não prioriza. Você só faz o que prioriza. Priorize amar. Priorize pensar bem, para viver bem. Sabe por quê? Para morrer bem. Porque a morte é uma realidade na vida da gente. Só tem vida na morte. Mas é preciso que a gente tenha essa consciência. Faça um nó na cabeceira do seu neto. Estabeleça uma linguagem. Quando ele acorda de manhã, ele olha, já sabe: a vovô teve aqui, a vovó teve aqui, o pai teve aqui. Então, essas maneiras de se comunicar, e é importante frisar, esse menino que não tinha contato algum com o pai durante a semana, nos seus sábados e domingos, era o melhor aluno da classe. Não era vítima de nada. Não tem, coitadinho, não vê o pai, coitadinho disso, coitadinho da... Não, ele é o melhor aluno da classe. Vivia em paz. Aí está a grande vitória. Muita gente fala: não sei o que é vitória. A vitória não é importante. Importante é a luta. Importante é o que você faz. A jornada, o fim da jornada não tem importância, porque vai ser idêntico, igual para todo mundo, só em datas diferentes. O importante é a nossa jornada, a nossa caminhada, o que nós carregamos no coração, levando aí as nossas essências, distribuindo no caminho as nossas lições e deixando pegadas para auxiliar quem vem por trás, que ainda não atingiu, não alcançou o estágio da viagem em que nós estamos. Aí grande importância
de nós deixarmos no mundo. Uma sequência, uma marca, porque quando a gente faz isso, a gente deixa marcas de luz no nosso caminhar. Nós somos aí um agente do bem no planeta. E o planeta está precisando demais disso. Tem muita gente contra, tem muita coisa ruim, precisando varrer, e só se faz isso, só se purifica através do filtro do conhecimento, da evolução espiritual em primeiro lugar. Porque tecnologia nós temos demais. A tecnologia nos deu todo o conforto que nós precisávamos e muito mais. Nunca tivemos tanto conforto e também nunca tivemos tanta dor, tanta tristeza, tanta violência desnecessária. Então, infelizmente, é um discurso, mas Roberto, esse é um discurso piegas, isso não leva a nada. É exatamente com essa consciência que nós vamos cada vez mais, se não despertarmos, vamos cada vez mais mergulharmos num período de grande sofrimento. A alegria é a tinta que colore a vida. Foi uma grande lição que a minha existência me deu. Não adianta, tristeza não resolve nada. Tudo que estiver do lado negativo, jogue fora, jogue no lixo. Pensou negativo, pare, mude, assobie, cante, dance, faça outra coisa, elimine a negatividade, porque não tem nada que preste de útil ou de bom dentro da negatividade. Não existe nada que você aproveita no momento de tristeza, de solidão. Você conhece alguém que a tristeza, a depressão, a solidão, a amargura, o sofrimento recuperou? Conhece alguém? A gente só se recupera de alguma crise existencial em cima de um fator positivo. E quem é que traz o fator positivo? A esperança. Jamais podemos perder duas coisas. A gente não pode perder, em hipótese alguma, esperança e a capacidade de sonhar. Porque quando a gente perde a esperança e a capacidade de sonhar, a vida fica cinza. Você só consegue enxergar em preto e branco. E aí você não tem luz, não tem vibração da alegria, porque cor é alegria. Todas as cores, dentro do princípio da cromoterapia, são fundamentais no nosso bem-estar. Acostumamos com as coisas, com as situações. Olha aqui essa historinha, que coisa interessante. Um homem achou um ovo no meio da mata. Olhou e viu que era um ninho de águia. Falou, opa, um ovo de águia? Como ele criava galinhas no sítio, ele pegou o ovo e levou. Botou embaixo de uma galinha choca, que estava já chocando ovos. Final, os ovos eclodiram e vieram os pintinhos e também a águia pequenininha. Como a águia nasceu junto com os pintinhos, ela foi seguindo a vida mediante o comportamento dos pintinhos. Então, tudo que os pintinhos faziam, ela fazia também. E o tempo foi passando, os pintinhos viraram frangos, ela foi crescendo também e viraram adultos e ela também foram crescendo, mas sempre no mesmo princípio. Um dia, a águia olhou para o céu e viu uma ave majestosa, lindas, com as asas douradas planando numa corrente de vento. Toda majestosa. E ela, então, conversando com um frango amigo do lado, disse, olha que coisa interessante, que ave é aquela? O frango olhou para o alto e disse, aquela é uma ave toda especial, é a rainha dos céus. É bom, inclusive, a gente nem ficar encarando muito. Nós somos meros frangos. Nós podemos voar no máximo 2 metros de altura. Nós somos aves da terra. E a águia, então, olhou para o céu, olhou para o ambiente onde estava e continuou seguindo a sua vida, vivendo como galinha. Quantos de nós somos verdadeiras águias e vivemos como galinha?
Em vez de voar e ganhar o espaço majestoso, porque Deus nos deu essa permissão, a gente fica preso a galinheiros, a poucos metros quadrados, porque acostumamos com aquilo. Porque nos foi ensinado que o certo é ser assim, que sempre foi assim na nossa vida. Isso acontece com muitas, mas muita gente. Se você parar um pouquinho para pensar no seu ciclo de conhecimento, você vai observar que tem no seu relacionamento muitas pessoas que pensam dessa maneira. Por que não voar como águia? É preferível ciscar como galinha? Esse é um grande fator gerador de positividade. Porque nada, a vida é maravilhosa, ela muda a cada segundo. O que está ruim hoje, daqui a um minuto, daqui a um segundo muda. Nós não temos pleno controle de nada. O tempo não passa. Nós passamos pelo tempo. Porque o tempo só passa para quem é finito. Nós não somos finitos, nós somos eternos. Então nós passamos pelo tempo. Por isso nós temos o poder. Por isso que Jesus disse, podeis fazer tudo o que eu faço. A gente tem o poder de modificar as coisas, não importa em que momento do tempo esteja. Não importa. Nós temos esse poder. Nós somos feitos como águias. Fomos feitos como vencedores. Já por estar num planeta Terra, nós já somos considerados especiais, alunos especiais para essa faculdade, porque aqui só cabe 10 bilhões de pessoas. A programação é para 10 bilhões. Tem 45 bilhões flutuando em volta do planeta, querendo uma vaguinha para cá. E não consegue. E nós que temos o privilégio de estar aqui, de aprimorar, de avançar mais rapidamente no nosso progresso, às vezes deixamos de lado, nos aborrecemos por besteira, por coisa que vai ficar aqui, pelo carro, pelo sapato, pela roupa, pela joia. Não que você não possa ter, porque Deus não amaldiçoou a miséria nem abençoou o dinheiro. Você tem condições, tenha o que for de melhor que o seu dinheiro possa comprar. O que for de melhor, compre. Porque não adianta, você não vai levar nada. A vida que se leva é a vida que se leva. O que se leva da vida é a vida que se leva. As nossas consequências, eu repito, elas ecoam na eternidade. Então vamos procurar criar um campo positivo na nossa forma de pensar. Porque quando você tem um campo positivo, o pensamento negativo não entra. Tem muita dificuldade de se fixar em você. Então, quando você começa a criar um território mental dizendo que você vence, que você supera, que você tem uma proteção divina superior, que você ama, se você não tem um amor ainda, mas que você vai conseguir esse amor. Quando você tem joga essa positividade no seu campo mental, a tristeza, a depressão, as doenças, tudo se afasta, porque toda doença nasce na mente e toda cura está na mente. Não tem como não. Você toma remédio, você cura o corpo, mas o seu remédio não alcança a mente, porque a mente é um patrimônio da alma. Não tem medicação que controle dor na alma. Tem que controle dor do estômago, dor de cabeça, dor na perna, tudo mais. Mas na alma, nenhuma medicação chega. Você pode dopar o cérebro para viver robotizado, dormindo, andando, cambaleando, mas não vai chegar na alma. Então, a saúde mental, né? Mente tranquila, corpo sadio. Quanto mais você estiver qualidade mental, mais saúde física e sucesso, evidentemente, você vai ter e vai conseguir. Vamos finalizar a nossa live de hoje lembrando uma historinha que eu acho fantástica e sempre me emociona quando ela vem à mente. E é muito interessante quando eu começo a me concentrar, a preparar para fazer a live, porque
porque eu não escrevo nada. Tudo aqui vem na medida em que me recordam das informações que eu tenho, do pequeno conhecimento que eu tenho, que é a quantidade de informações, não é nem conhecimento. E eu separei algumas, sempre separo algumas parábolas para a gente buscar aí a essência do ensinamento delas. E hoje eu separei quatro parábolas. Das 4 que eu separei, só falei uma. As outras 2 foram buscar na minha memória, no arquivo que todos nós temos, né, na nossa mente. Então, eu me lembrei agora de uma historinha fantástica, chama-se A Caixinha Vazia. Uma família que vivia uma fase difícil economicamente, e isso causava grande irritação para o chefe da casa, para o marido, e a esposa também vivia, evidentemente, nervosa com essas consequências, né? E aquela confusão, quando não há um equilíbrio emocional, o dinheiro entra pela porta, o amor sai pela janela, dizia minha avó. E esse senhor trabalhava muito, ganhava pouco, mal dava para os compromissos, como milhões de brasileiros hoje ainda passam por essa situação. E tinha uma menininha de 4 para 5 anos. E essa menininha pegou uma folha de papel cara, um papel de presente caro, e perguntou ao pai se poderia usar aquele papel. O pai olhou para a menina, deu uma bronca grande, terrível na menina. Você já pensou gastar uma folha de papel cara dessa? O que você vai fazer, minha filha? Não, não pode não, não pode usar não. Isso é um absurdo, o pai já não tem dinheiro para nada, aí já começou a reclamar como se a culpa da situação econômica fosse da menina. E a menina virou as costas e foi embora. No dia seguinte, quando o pai chegou do trabalho, a menina veio toda feliz, com uma caixinha embrulhada com esse papel caro. Quando deu ao pai, o pai ouviu que ela não tinha obedecido, que tinha usado o papel. Porque a menina disse, olha papai, esse presente é para você. Ele ficou possesso de raiva, de gritando, mas eu não disse que não era para você usar, por que você foi fazer isso? Tal. Aí, com pressa, rasgou o pacote e abriu a caixinha. Aí ficou mais irritado ainda, porque a caixinha estava vazia. Falou, mas como você gastou um papel caro desse para embrulhar uma caixa vazia? Aí a menina olhou para ele e disse, não, papai, não está vazia. Ela está cheia de beijinhos que eu coloquei aí para você. Ele caiu em si, abraçou a filha, pediu perdão, chorou muito, porque a explosão da amargura toda que ele carregava na alma foi para cima da menina. Muitas vezes a gente faz isso. A gente sai distribuindo a nossa amargura que os outros nada têm a ver, nada têm a respeito. Quantas caixinhas vazias será que os nossos pais nos deram? E dentro da caixinha vazia, na forma de ver. Ela tinha o maior tesouro do mundo, que eram os beijinhos que ela tinha colocado na caixinha para chegar ao coração do pai. Assim, minha amiga, meu amigo, é que a gente deve pensar. O que é que nós estamos fazendo na nossa existência? Transferindo, às vezes, amarguras, mal-estar, aborrecimento, negatividade. A gente sai com uma bomba, com um pavio já queimando, pronto para explodir em algum lugar. E a culpa sempre, nunca é nossa. Está na hora de tomarmos cuidado. Está na hora de a gente pensar melhor. Está na hora de a gente colocar todo o ensinamento, toda a trajetória que a vida nos ensinou, independendo da maturidade, da faixa etária que nós tenhamos atingido. Crie um campo positivo. Se vacine contra a negatividade. Porque a hora que você tiver um campo positivo, nem doença você pega, você fica. Já se foi, a ciência já chegou à conclusão que o câncer,
As pessoas que são extremamente irritadiças são altíssimos candidatos a terem um tipo de câncer. Porque o câncer não é vírus, não tem remédio, não tem vacina, porque não é vírus. O câncer é um defeito numa célula. E essa célula ela vai criando um cristal, vai virando por ali um tumor, esse tumor cria vida própria, começa a terminar raízes, e eu sei o que o câncer faz numa pessoa, porque o meu filho viajou para o mundo espiritual, o meu filho mais novo, o caçula, através de um câncer cerebral, com 4 cirurgias no cérebro. Na 4ª cirurgia, o médico me chamou e mostrou o que é que o câncer fazia. Não tem mais o que a gente fazer, ele já tem, nós tiramos um tumor, ele tem 8 no lugar no cérebro. E realmente não se teve mais o que fazer. Então, por que que isso acontece? Acontece porque a gente deve mais, a gente deve menos, porque Deus não existe? Não, cada um tem sua história para escrever. Agora, o importante, o recado mais importante que eu quero deixar nessa noite é o quê? Que nada é para sempre. Nem a alegria e nem a tristeza. Se você está passando por um momento de tristeza, tranquilize, acalme o seu coração, porque quanto mais escuro chega próximo à meia-noite, é porque a luz está mais próxima. Porque nada é para sempre. E dessa maneira, a gente vai ver que não tem fim. Ah, mas eu perdi, não perdeu. É uma separação transitória. Todos nós vamos nos reencontrar. Jesus disse, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que a gente não escolhe os ensinamentos de Jesus para regrar o nosso caminhar? Por que a gente não pega 5 minutos do nosso tempo, que tem 24 horas? A gente não pega 2 minutos de 24 horas, se isola, como Jesus disse, quando quiser orar ao Pai, fecha a tua porta, entra em tua casa, fecha portas e janelas. Qual é a casa? É a casa física? Não. É o corpo físico, é a casa do espírito. Fecha os teus olhos e a boca. E mentalize então o que você quer e converse com Deus. Faça isso todos os dias, que a positividade envolve a sua mente, que você vira um instrumento de progresso do bem para todo mundo. Você vira uma fonte de luz para o seu lar, para o seu relacionamento. Isso é que nós devemos pensar nessa época tribulada que nós estamos vivendo. Eu estou vendo aqui com muita alegria que minha filha querida está me assistindo de Brasília. Um beijo, minha filha, o pai te ama. É isso que nós devemos espalhar, o amor. E não tem amor sem amar. Portanto, não tente conseguir amor sem você amar. Não vai. Você vai sofrer muito e vai provocar maiores sofrimentos ainda. Agradeço com todo o coração o carinho de vocês, a presença. Um abraço, Simone Dantas, que está também nos acompanhando. Forte abraço, amiga. Saúde e paz. Vamos caminhar, né? Evidentemente, cada um aí na sua trilha, cada um carregando a sua mochila, mas todos com um grande conhecimento, que temos um grande Deus, que nós temos a misericórdia infinita e que somos luz, apesar de muitas vezes estarmos meio apagados, mas somos luz e o mundo precisa da nossa alegria e do nosso conhecimento. Namastê, até quinta-feira, se Deus assim o permitir. Forte abraço.